burnout não tratado ou um burnout prolongado pode virar uma ansiedade, pode virar uma depressão. Me sinto improdutiva, chego no trabalho já cansada, parece que eu faço as coisas e não saio do lugar. Eu tô exausta. Seja muito bem-vinda a mais um Papo Íntimo da MBB, com as maravilhosas médicas da MBB, hoje para falar de um assunto que é tão comum na nossa geração, que é o burnout. E para isso eu estou aqui com a nossa psiquiatra, a Carol, e com a nossa dermato, a Aline, para a gente conversar um pouco sobre o burnout, seus sintomas e o que a gente tem que fazer para que a gente consiga reverter um quadro que é tão comum hoje em nós, mulheres e também homens, nesse momento da história da humanidade. Eu sempre digo que tudo aquilo que afeta a nossa saúde mental tem sempre 3 raízes: física, emocional e espiritual. Então a gente sempre, antes de ver sintomas, a gente tem que entender o que está por trás daquele paciente, a criação, os valores dele, no que ele acredita, né? Então o burnout, ele costuma iniciar numa criança ali bem de começo, onde a pessoa associa valor próprio e admiração, amor com produtividade. Então, eu só recebo amor do meu pai se eu for muito bem na escola, ou eu só recebo a admiração das pessoas se eu for promovida todo ano, né? Então, essa associação com produtividade e amor, né? Então, eu só tenho valor para os outros e para mim mesma, muitas vezes, se eu estiver batendo as metas, se eu estiver cumprindo tudo que, né? E às vezes até, muitas vezes, mais do que me trazem, né? Então, tudo começa por aí. E a gente tem que entender que antes da gente falar, né, claro, em muitas situações exige medicação, né, mas a gente precisa entender no controle do ambiente. Muitas vezes essa pessoa deixa de se cuidar, deixa de ir para academia, traz muito trabalho para casa. Então, é como se o cérebro dela estivesse sempre em estado de alerta, ele nunca relaxasse. Porque ele tem sempre 1000 demandas, 1000 abas no computador que ele nunca consegue fechar. E aquele cérebro fica sobrecarregado. Aline, você está aqui como alguém que, mesmo sem ter a menor noção do que estava acontecendo, passou por um processo de burnout. Nos conta aqui o que foi que você sentiu. E foi até engraçado, até antes de falar propriamente o que eu senti, porque a Carol tava falando que, tipo, a pessoa também é improdutividade e tudo. O meu foi até o contrário. Acho que por amar tanto o que eu faço, eu estava trabalhando tanto e estava no modo automático, né? Eu estava um tempo sem tirar férias, trabalhando muito. E eu cheguei e fui atender minha primeira... Uma pressão financeira também, né? Também, eu estava no momento de obra, né? E então, isso é uma coisa que passa por isso. Todos nós, todo mundo passa por obra ou por casamento, porque tem que investir muito dinheiro. Muito, isso é extremamente... Isso suga a nossa energia. Suga. E é aquela coisa assim, eu tenho o que fazer, né? E aí eu fui atender uma primeira paciente, que até virou muito minha amiga. E aí eu comecei com mal-estar, uma náusea, eu fui ao banheiro, tive um episódio de vômito, fui aferir minha pressão, estava 17/10, minha pressão é muito baixinha, então foi um pico lá em cima, e do nada meu olho esquerdo apagou, eu fiquei sem enxergar nada. E aí quando eu fui pro hospital e tudo, a gente como médica, quando começa a ver esses sintomas, eu falei, meu Deus, tô tendo um aneurisma. Sim. E aí não, na verdade, a médica falou assim, olha, você tá apenas tendo um cansaço extremo, isso é burnout, tu precisa desacelerar. Você tá bem? Eu falei, não, eu tô me sentindo ótima, eu tô trabalhando, mas eu amo o que eu faço. Ela, não, você precisa desacelerar. E aí ela você vai descansar, pediu para eu procurar um psiquiatra e tudo. E aí eu fui entender que mesmo sendo necessário e tudo, eu precisava de um tempo e de diminuir um pouco o ritmo. E essa frase que a Aline falou é muito comum. Os pacientes falam muito que estão vivendo no automático. Ligam para o automático e só vai vivendo sem pensar muito, só vai cumprindo demandas, cumprindo metas sem pensar muito. Tô vivendo no automático, parece que tem alguém vivendo por mim, ou tô vivendo que nem um robô. Elas usam muito essa frase. E assim, amiga, a paciente que está em burnout, ela tem uma predisposição a abrir essa patologia, ou ela pode ter um quadro completamente pontual de burnout e ser curada, isolado e não ter mais? Pode existir normalmente é pontual desde que ela mude o ambiente, né? Mas não é uma questão orgânica, como uma depressão, por exemplo. Não. Isso que eu acho legal a gente falar, porque não é depressão, não é transtorno de ansiedade, né? Isso, perfeito. Muito embora o burnout normalmente gere outras questões, né? Sim. Então, um burnout não tratado, um burnout prolongado pode virar uma ansiedade, pode virar uma depressão. Tá bem. Mas ele pode ser tratado e a pessoa nunca mais ter nada. Mas também não adianta ir no psiquiatra, tratar, fazer todas as medidas se o ambiente não for controlado, se a pessoa não aprender a colocar limites, a gerenciar melhor sua vida, a se cuidar melhor, a tirar um tempo para ir na academia, para ir ter um tempo com a família, ter um lazer. Então, válvula de escape. O psiquiatra não adianta se a pessoa não consegue mudar o contexto dela como um todo, porque a vida vai continuar moendo ela cada vez mais. E aí fica cada vez mais
difícil se recuperar, porque você vai sendo moída e não tem tempo de recuperação, né? Sim. Então é normal que a gente tenha períodos no trabalho com mais ou menos pressão, mas é necessário que a gente tenha um tempo de recuperação. Então o ócio, ele é produtivo, né? Exatamente. E eu queria também fazer mais uma pergunta sobre burnout em relação ao uso de medicação. Tive um burnout, precisei, foi diagnosticado pela psiquiatra que eu preciso usar uma medicação. Depois eu vou passando para um processo de tirar esse remédio? Então, o que a gente fala é que o processo de desmame, ele dificilmente ocorre ali antes de 1 ano, né? Tá. Isso, na verdade, depende do que está associado. Se tem uma depressão associada, se tem um transtorno ansioso, se é a primeira vez, o primeiro episódio, se não é. Mas, assim, dificilmente a gente faz o desmame antes de 1 ano, né? Não é seguro. Mas depois desse tempo, a gente pode, conforme a vontade do paciente, ir fazendo um desmame. Tem pacientes que vão tolerar um desmame de primeira e vão ficar bem sem medicação. Tem pacientes que vão precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, isso é muito individualizado, o plano de tratamento com o paciente mesmo, né? E o meu foi até engraçado, né? E às vezes eu falo até isso pro paciente, né? Eu encaminho pro psiquiatra, mas na época foi quando eu voltei a fazer Muay Thai. O Muay Thai pra mim é uma hora que é uma fuga, assim, sabe? Então, assim, eu ia pra praia fazer o Muay Thai, aquilo dali me relaxava. E isso é um ponto que a gente precisa entender. Aonde que eu posso dar uma relaxada? Cada um com as suas atividades, uma yoga, uma massagem, enfim. E pra mim foi uma coisa que me ajudou muito também. Eu acredito que... Eu já vi muito estudo sobre isso, né? O paciente que tem boas práticas de atividade física, alimentação, muitos deles acabam não precisando fazer uma medicação, porque ele já consegue ter uma liberação hormonal interessante ali, suficiente para compensar uma medicação oral. É isso mesmo? Depende do não numa doença, não numa doença crônica de uma depressão que tem uma questão orgânica. Mas eu digo, até questões, estresse pós-traumático. mas até questões não orgânicas também depende do nível, né? Se for uma coisa mais leve, burnout, para receber esse diagnóstico, normalmente já é um pouquinho mais avançado, né? Não está no começo. Mas sim, tem vezes que a gente vai conseguir tratar só com mudanças de estilo de vida, né? E controle ambiental, terapia, né? TCC também é super importante. Então, é claro que sempre, em todas as doenças, a gente vai sempre tratar também com estilo de vida, academia, etc e tal. Mas tem vezes que a gente vai precisar de medicação também, mesmo com essas outras medidas, né? E vai muito de paciente para paciente. Isso aí, gente. Então, acho que é um papo que muitos e muitas vão se identificar aqui. Então, não deixe de agendar sua consulta. Agende sua consulta aqui com a gente, com a Carol, para que você alcance sua melhor versão, não só na sua estética física, mas na sua saúde emocional e espiritual também. Até o próximo episódio. Até.